Será que você quer RR, velho? Além disso, eles também fizeram bonecos de papel higiênico, pasta de dente e cabelos para colocar em suas camas, e assim enganar os guardas noturnos. Como todo mundo sabe, as prisões são feitas para manter os criminosos fora da sociedade, pagando pelos seus erros. Então elas são feitas para ninguém conseguir fugir, com cercas, arame farpado, muros altos e muita vigilância. Mas às vezes, a segurança falha e alguns detentos conseguem escapar, com planos de fuga inacreditáveis que a gente só vê na TV. Em 1962, 3 homens conseguiram o impossível. Mijar. Fugiram de Alcatraz, uma das prisões mais seguras do mundo, construída em uma ilha. Eles usaram colheres e moedas para construir ferramentas, e cavaram um buraco na cela para chegar aos tubos de ventilação e fugir. Além disso, eles também fizeram bonecos de papel higiênico, pasta de dente e cabelos para colocar em suas camas, e assim enganar os guardas noturnos. E para finalizar, eles ainda fugiram da ilha com botes salva-vidas, que eles mesmos fizeram. Então, no vídeo de hoje, vamos mostrar para vocês a fuga de Alcatraz. Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Marques. Opa galera, eu sou o Daniel Alcatraz Molo. E pra quem não conhece, Alcatraz é uma das prisões mais famosas do mundo e antigamente era considerada uma das mais seguras. Isso porque, além da vigilância e do forte sistema de Alcatraz segurança, é brabo. ela funcionava em uma ilha cercada de águas fortes e congelantes. Mesmo assim, ao longo dos anos, houveram várias tentativas de fuga de lá, mas apenas uma delas acabou dando certo. Ao longo da história, 36 pessoas já tentaram fugir de Alcatraz, e dentre elas, Caralho, é bem perto da cidade, dá pra ir nadando, pô. 23 foram capturadas, 6 foram mortas pelas autoridades e 4 morreram afogadas. Só que em 1962, 3 detentos conseguiram realmente fugir da prisão, aquela que era considerada a mais segura do mundo. E essa fuga foi tão bem elaborada e inacreditável que ela até acabou inspirando o filme Escape from Alcatraz, de 1979. Só que aí deu início a um grande mistério. Os 3 homens sobreviveram à fuga? Bom, não se sabe se eles realmente chegaram em terra firme e conseguiram sobreviver como cidadãos normais pelo resto das suas vidas. Mas anos depois a polícia acabou desistindo das investigações e os declarou mortos, só que os corpos nunca foram encontrados. Então, o que será que aconteceu com esses prisioneiros? E como eles conseguiram fugir da grande prisão de Alcatraz? Bom, chega de enrolação e vamos para o vídeo. A prisão federal de Alcatraz, também conhecida como A Rocha, foi construída em 1934 e fica em uma ilha de mesmo nome, em São Francisco, lá nos Estados Unidos. Ela é cercada por águas geladas e com fortes correntes marítimas, e naquela época era considerada uma das prisões mais seguras do mundo. Alcatraz também abrigou os criminosos americanos mais perigosos do seu tempo, que eram considerados irrecuperáveis para a sociedade, como por exemplo Al Capone. E essa enorme prisão foi feita para que ninguém conseguisse fugir dela. Mas como vocês já sabem, em 1962 as coisas mudaram. Os ladrões Frank Morris e os irmãos John e Clarence Anglin burlaram a segurança e escaparam de Alcatraz, em uma fuga inacreditável e cinematográfica. Um ano depois, a prisão acabou sendo fechada, porque o seu custo de manutenção era muito alta para os Estados Unidos. Só para vocês terem uma ideia, Alcatraz custava cerca de 10 Caralho, é aquela parada da ilha lá, mano. milhões de dólares por mês, GTA, mais mano. que o dobro da média do sistema prisional. Então acabou sendo desativada. Só que em 1973, ela foi reaberta para visitação, onde o público pôde conhecer a cela, que se tornou quase uma cena de filme. Tudo começou em 1962, quando 4 detentos decidiram fugir da prisão de Alcatraz, em uma fuga sofisticada e muito elaborada. De acordo com as investigações, a fuga foi planejada por 7 meses, e o cérebro da operação era o detento Frank Morris. Frank foi levado para Alcatraz em 1960, depois de ter fugido da penitenciária de Louisiana, onde cumpriu uma pena de 10 anos por assalto a banco. Junto de Frank, também tinham os irmãos John e Clarence Anglin, que estavam cumprindo pena de 15 anos em Alcatraz, por terem realizado vários assaltos a bancos. E o quarto detento que estava envolvido no plano era Allen West, mas ele acabou desistindo da fuga no último minuto. A fuga estava planejada para acontecer na madrugada do dia 11 para o dia 12 de junho, e assim foi feita. Os Caralho, fugitivos pipocou. só tinham 8 horas para escapar, que era o tempo entre a contagem de preso das 9 da noite e a das 5 da manhã, mas eles conseguiram. Durante 7 meses, eles cavaram uma pequena abertura na parte de trás de suas celas, e essa abertura levava aos tubos de ventilação, que chegavam ao teto da prisão. Eles cavaram essa abertura com ferramentas bem básicas, como uma colher, uma moeda de 10 centavos
e uma broca improvisada a partir de um aspirador de pó roubado. E para os guardas não ouvirem o barulho deles quebrando a parede da cela, um deles ficava tocando sanfona para encobrir o barulho. E como eles ficaram escavando por 7 meses, precisavam fazer algo para esconder o buraco Caralho, na tinha que ter cela. E para paciência isso também, fizeram né? grades falsas com papel. Então, na madrugada do dia 11 para o dia 12, os presos passaram por esse buraco, andaram pelos tubos de ventilação e chegaram até o teto da prisão. Além disso, eles também fizeram cabeças de papel machê em tamanho real e deixaram nas suas camas na hora da fuga, para assim enganar os guardas. Elas foram feitas de papel higiênico, pasta de dente, cabelo humano e pó de concreto. E isso enganou os guardas do controle noturno, que acharam que os presos estavam lá de boa dormindo. Assim, os prisioneiros ganharam tempo para realizar a fuga e chegarem tranquilamente até o telhado da prisão. No último minuto, Allen West desistiu da fuga, mas o trio continuou. E eles não foram vistos por nenhum dos vigilantes armados com fuzis que estavam nas torres de vigia. As luzes não localizaram os fugitivos, e aí eles conseguiram descer pela tubulação de Cena água de externa, filme, véi. e assim fugir para sempre de Alcatraz. O trio saltou por uma cerca de arame farpado, correram até a costa e entraram no mar com seus botes e os coletes improvisados, que eram feitos de capas de chuvas que eles roubaram. A polícia só percebeu a falta deles às 5 da manhã, durante a contagem dos presos. E todo esse plano de fuga foi contado para as autoridades pelo próprio Alan West, Nossa, o quarto mano. detento que no final acabou desistindo. Então, imediatamente, a polícia iniciou uma grande caçada por terra, mar e ar, em busca dos fugitivos. No dia 14, a guarda costeira encontrou um remo flutuando a 180 metros da praia de Angel Island, uma ilha que fica próxima a Alcatraz. Já no dia 21, uma semana depois, alguns restos de capas de chuva foram retirados da mesma ilha. E na manhã seguinte, no dia 22, os policiais encontraram coletes salva-vidas, feitos dos mesmos materiais, boiando a poucos metros de Alcatraz. Os agentes do FBI concluíram que os 3 não seriam capazes de ter nadado nas águas geladas da região, então encerraram o caso, mesmo sem nunca terem encontrado os corpos. Será? O FBI também considerou Frank Morris morto depois de encontrar restos mortais na região. Ixi. Só que nunca foi comprovado se aqueles restos mortais realmente pertenciam a Frank. E mesmo com as autoridades afirmando que eles faleceram nas águas geladas da Baía de São Francisco, existem muitos relatos de avistamentos deles. Além disso, também tem muita gente que afirma que os ex-prisioneiros estão vivos até hoje e inclusive já moraram no Brasil. Em 2018, foi revelada ao público uma pista que pode mudar tudo na história da maior fuga de Alcatraz. Um homem enviou uma carta escrita à mão para o Departamento de Polícia de São Francisco, dizendo que era John Englin. E na carta ele afirma que os 3 haviam sobrevivido à fuga de Alcatraz. A carta foi recebida pela polícia em 2013, mas só foi divulgada à mídia em 2018. E segundo a BBC, ela conta que os irmãos John e Clarice Englin e Frank Morris não só sobreviveram à fuga, como também viveram por longos anos. John conta que seu irmão Clarence Englin faleceu apenas em 2008 e Frank Morris em 2005. A carta diz o seguinte: meu nome é John Englin. Escapei de Alcatraz em junho de 1962. Na carta, John também diz que tem 83 anos e que está muito mal de saúde porque tem câncer e que quer fazer um acordo com as autoridades. Ele ainda escreve que dirá onde está se ficar apenas 1 ano preso e também se recebesse o tratamento médico necessário para curar o seu câncer. Na carta, John também disse que depois da fuga, ele viveu a maior parte da vida dele em Seattle, mas também morou em Dakota do Norte por 8 anos e que também naquele momento em que estava escrevendo a carta, ele vivia no sul da Califórnia. Depois da carta ser enviada para a polícia de São Francisco, o Serviço de Delegados dos Estados Unidos, os U.S. Marshals, responsáveis pelo caso desde 1978, pediram ao FBI que analisasse o manuscrito. Então eles analisaram a caligrafia, impressões digitais e buscaram traços de DNA na carta, mas os resultados não levaram para lugar nenhum. Mas a parte estranha é que pelo menos a idade está certa, pois a idade de 83 anos que ele diz ter na carta é consistente com a que John Englin teria em 2013. Então, diante da dúvida, o FBI resolveu reabrir o caso e investigar se o trio realmente conseguiu sobreviver àquela fuga e viver como um cidadão normal por anos. Outra prova que o trio de fugitivos estava vivo seria uma foto que os sobrinhos David e Ken Widner apresentaram em um documentário do History Channel. A foto de 1975 mostra 2 homens em um campo agrícola, e esses homens seriam os tios John e Clarice Englin. Eles disseram que a foto foi entregue a eles em 1992 por um antigo amigo dos irmãos Fred Freese.
Fred conta que em 1975 viajou para o Brasil, em uma cidade próxima ao Rio de Janeiro, e do nada um norte-americano se aproximou dele e perguntou: "Você se lembra de mim?" E bom, era um dos irmãos Englin que tinha reconhecido um amigo. Então Fred passou alguns dias com eles no rancho em que estavam vivendo e tirou aquela foto. E segundo Fred, os irmãos Eita, pediram mano. para que ele entregasse Luanzinho disse, eu vi eles aqui em Sergipe. a foto aos seus familiares, como uma prova da sobrevivência. Era e eles, dizer pô. que eles estavam Tinha que vivendo ter- bem Fala, no Brasil. parou. Fred teria guardado esse segredo por 17 anos, até finalmente criar coragem de compartilhar com a família Englin. O documentário do History mostrou as fotografias para um pesquisador forense, e ele diz ser muito provável que as imagens realmente sejam dos ex-prisioneiros. E hoje, se os fugitivos ainda estivessem vivos, John Englin teria 90 anos, seu irmão Clarence Ixi, teria já tá 89 e velho. Frank Morris teria Não pode 93 prender mais. anos. Essa E bem, idade- galera, esse foi o vídeo de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado. Se gostou do vídeo, então deixe o seu like, comente